rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 2 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades de hoje? Vai! Na aula passada, estudamos um pouco sobre a tabela periódica, mais precisamente sobre os seus grupos, né? Grupo do halogênio, grupo dos metais de transição, dos não metais, gases nobres, dentre outros. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os átomos, tá? Vamos entender a relação dos átomos com a tabela periódica e também com o nosso dia a dia, tá? Porque tem super a ver, tem super conexão. Átomo, tabela periódica e todo o nosso dia a dia. Então, turma, iniciando nossa aula, vamos falar sobre os átomos, tá? Que está presente em praticamente tudo à nossa volta. Tudo é composto por átomos de elementos químicos, tá? São situações que a gente não consegue ver a olho nu, a gente consegue ver a formação dele, que é quando a gente olha para nós mesmos, para os objetos que são formados, tudo é formado por átomo, tá? Mas para identificar a molécula, a partícula, isso precisaria, aliás, de um microscópio bem equipado, bem tecnológico, que consiga nos mostrar um átomo. Então, assim, professor, o que são átomos, afinal, né? Átomo é o nome dado ao formador da matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa, né? Tudo que ocupa um espaço, que possui uma massa, é matéria. E a matéria é formada por átomos, tá? A matéria é composta por átomos. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucípio. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicas são formados por átomos. Resumindo, turma, e falando o que o professor explicou anteriormente. Tudo que existe na face da Terra, que a gente pode tocar, que a gente pode ver e sentir, porque até mesmo aquilo que existe, mas não sentimos, é composto por átomos, tá? Tudo é composto por átomos, entendeu, turma? Composição básica de um átomo. O átomo, como eu falei anteriormente, que está presente em tudo, todo átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Professor, então quer dizer que todos nós somos feitos da mesma coisa? Não. Todo átomo é feito da mesma coisa? Não. O átomo, ele tem a mesma característica, tá? Não muda, porém, a sua composição, o que possui dentro do átomo, é o que determina qual tipo de átomo é, qual tipo de elemento químico é, entendeu? Que a gente vai ver ao finalzinho da explicação. Extrarei alguns exemplos que vai deixar bem claro isso, tá? Então, assim, até o que é líquido, sólido, gasoso é formado por átomo. Porém, a composição, os outros elementos atômicos, os outros elementos químicos que compõem esse elemento, que compõem essa matéria, digamos assim, é o que vai determinar se vai ser líquida, se vai ser gasosa ou se vai ser sólida, tá? Então, assim, todo átomo é composto dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá? O átomo, ele possui um núcleo, que é esse que vem no centro aí, núcleo, observe aí na imagem do slide, que é composto por prótons e nêutrons, tá? E em volta desse núcleo possui os elétrons, tá bom? Porém,
cada elemento químico possui uma quantidade de prótons e uma quantidade de nêutrons e uma quantidade de elétrons distinta uma da outra, e isso é o que difere. Como exemplo, esse átomo aí, digamos que esse átomo seja um átomo de carbono. Vamos imaginar aqui numa suposição, né? No carbono, possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, tá? Nessa mesma característica, possui um núcleo, dentro do núcleo possui 6 prótons, 6 nêutrons e em volta desse núcleo possui 6 elétrons, tá? Porém, um outro elemento químico, vamos imaginar aqui um exemplo, tá? O professor está criando, não é que seja, mas vamos imaginar aqui o sódio. Digamos que um átomo de sódio já possui 10 prótons, 10 nêutrons e 20 elétrons. Então veja bem, a característica, a composição desses átomos é o mesmo, tá? O que vai mudar é a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons, tá bom? E dependendo da matéria, a junção desses elementos é que vai determinar se é um sólido, se é um gás ou se é um líquido, beleza? Então, finalizando, prótons, a partícula positiva, representada por letra P, elétrons, partículas negativas, que apresentam também comportamento de onda, representadas por E, não é? Que é esses que estão em volta do núcleo, e os nêutrons, partículas sem carga, que diminuem a repulsão entre os prótons e os núcleos, representados por N. Entrando um pouco na física, a energia se dá através do atrito dos átomos, né? Quando gera o atrito, acaba gerando energia, mas aí deixa para o professor de vocês de física, tá? Representação de um átomo. A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla do elemento químico que ele forma. A sigla Se, por exemplo, representa todos os átomos que formam o elemento químico selênio. A sigla que representa o átomo ainda pode fornecer duas importantes informações. O número atômico, representado pela letra Z, não é? Aqui na ilustração ao lado, e sempre do lado esquerdo inferior da sigla do átomo. E o número de massa, representado pela letra A, podendo ser posicionado ao lado esquerdo ou direito na parte superior da sigla do átomo. Então, assim, turma, na tabela periódica a gente encontra todos os nomes dos elementos químicos que já foram catalogados de alguma maneira, tá? A aluna, colega de vocês, perguntou a respeito do número que vem dentro de cada quadrinho. Aquele número vem representando o número atômico, a questão da quantidade de átomos, que é o que a gente está vendo agora, tá? Porém, não significa que aquele número é o que você vai colocar sempre toda vez que for representar essas nomenclaturas, tá? Então, assim, há uma certa diferença entre ambos. Beleza? Então aqui nós estamos falando de representação de um átomo. O átomo ele é representado assim. Então toda vez que a gente vê um exemplo, tem lá a letra C, que representa o carbono, e embaixo tem o número 2, significa que em uma molécula de determinado elemento, tá, possui no caso, 2 átomos de carbono. Entendeu? Então essa é a composição desse determinado elemento químico, tá? Para refrescar a mente de vocês um pouco mais sobre o que o professor falou anteriormente, eu trouxe aqui a fórmula química, tá? De 4 elementos, todos distintos um do outro, tá bom? Então, observe, turma, nesse primeiro azul que está aí, H2O, essa é a fórmula da água, tá bom? É a fórmula da água, tá? Como assim, professor? O que é que isso significa? Significa que, lembra que na primeira atividade que falamos da tabela periódica, ao qual utilizamos o jogo do Minecraft, o professor falou da questão da composição? Veja bem, se naquele jogo do Minecraft você quisesse produzir água,
você iria colocar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio para cada molécula. Ou seja, em cada molécula de água, não é gota, é molécula, possui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, tá? Então a água é formada por hidrogênio e oxigênio, beleza? No outro que temos aí o H2 é o gás hidrogênio, que é diferente da água. Nós já estamos falando de um gás, tá? O H na tabela periódica representa o hidrogênio. Quando vem H2, significa o gás hidrogênio. Por quê, professor? Significa que na molécula de gás hidrogênio, a cada molécula de gás hidrogênio possui dois átomos de hidrogênio, do composto hidrogênio, tá? do elemento químico. Esse CH4 significa carbono e hidrogênio, que representa o gás metano. Já é diferente do gás hidrogênio. Então, no gás metano, a gente encontra um átomo de carbono e 4 de... Numa molécula, aliás, de gás metano, a gente encontra um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Professor, por que é um átomo de carbono se eu não estou vendo o número 1? Prestem atenção. Toda vez que você encontrar um elemento, a representação química de um elemento que só vem uma letra, o símbolo do elemento químico, significa que é somente um átomo. Assim como no hidrogênio, na água, H2O significa dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, quando vier zerado é porque é um átomo só. A partir do 2 significa que, se vier 2, significa que são dois átomos daquele elemento. No caso aí do hidrogênio. Temos também o do outro lado lá, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico também, que é composto por carbono, um átomo somente de carbono, e dois átomos de oxigênio, tá? Então, se você quiser montar no Minecraft o gás oxigênio, então você vai precisar para cada molécula de um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, assim, turma, observa que praticamente tudo, como a gente vê, como estamos vendo ao longo dessas aulas, tá? Possui algum elemento químico, alguma composição química na sua composição, tá? Praticamente tudo, toda matéria tem um composto químico da tabela periódica, ou é derivado, tá? E aí, para a química organizar tudo na tabela e denominar, vai depender da quantidade de átomo, tá bom? Porque no exemplo, na questão da água, se a água é composta por dois átomos, cada molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e você colocar no caso um outro elemento químico, vamos colocar aí H3O4, vai ser a mesma água? Não. Tem a mesma composição da água, hidrogênio e oxigênio, porém não vai ser água. Pode ser algo líquido, mas não vai ser água. Então, professor, o que é que poderia ser? Não sei, poderia ser um exemplo, água do mar, poderia ser um álcool, um suco ou algo assim do tipo. Mas não vai ser a água potável que a gente consome. Vai ser algo líquido, porém não vai ser uma água. Tá? A água, como a gente mencionou no exemplo, tá bom? E isso vale para tudo. Como exemplo, no gás metano, CH4. Se a gente colocar só CH2 ou CH5, já vai ser um outro tipo de gás. É exemplo mesmo do dióxido de carbono, como eu mostrei para vocês, CO2, né? Quando a gente coloca, no caso do oxigênio, desculpa, né, do CO2, né, do oxigênio, o gás oxigênio. Na composição do gás oxigênio, são dois átomos de oxigênio para cada molécula, tá? Quando é 3 átomos de oxigênio para cada molécula, já não vai ser o gás oxigênio, e sim vai ser o gás ozônio, entendeu? Vai ser um outro gás. Por quê, professor? Porque aumentou a quantidade do átomo. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é bem simples, tá? Vocês podem usar a tabela periódica, podem utilizar o Google, podem usar o aplicativo que o professor apresentou nas aulas passadas, tá?
E na aula de hoje a gente vai fazer a separação dos elementos químicos que eu estarei expressando para vocês. Vocês irão me dizer quantos átomos tem cada elemento químico que eu irei apresentar na atividade, tá bom? E também vocês irão pesquisar o número atômico, tá? A quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons, também de alguns elementos químicos que o professor irá apresentar para vocês, tá? Tudo isso na atividade do WhatsApp. Por hoje é só, tá, turma? Hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o átomo, tá? Sobre a sua composição, onde nos encontramos, como é que o átomo influencia, tem relação no nosso dia a dia e também na tabela periódica, tá bom? Vocês também foram orientados com relação à atividade que deverá ser feita no dia de hoje, beleza? Então por hoje é só, que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham uma ótima atividade. Lembre-se que a atividade deve ser no privado do professor, tá? Eu prefiro que seja assim, por uma questão de organização e também de privacidade com as informações que vocês me passam, tá? E é isso. Desejar muito obrigado, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade e qualquer coisa já sabe que é só procurar o professor de vocês. Beleza? Zumba, 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 zumba.